Há algo acontecendo neste exato momento. Algo que parece silencioso demais para ser percebido pelos olhos naturais, mas que já está influenciando decisões, emoções, relacionamentos e até o rumo das nações. É uma força espiritual que opera por trás do véu invisível, moldando caminhos e expondo verdades que antes estavam ocultas. E quando Jesus falou sobre isso, muitos ignoraram, outros não entenderam. E alguns simplesmente tiveram medo de encarar a profundidade do que ele estava revelando. Mas hoje, neste exato instante, essa verdade está alcançando você, porque Deus decidiu abrir seus olhos para algo que pode transformar completamente a sua vida. E uma coisa é certa: depois de compreender isso, você nunca mais verá Jesus da mesma forma. Ao longo dos séculos, a imagem de Jesus foi moldada, resumida e até distorcida por tradições, religiosidades e interpretações superficiais. Muitos o enxergaram apenas como um mestre, um profeta, um líder ou um símbolo de paz. Porém, Jesus nunca se apresentou como um simples personagem histórico. Ele sempre deixou claro que era muito maior do que qualquer título terreno poderia descrever. Ele afirmou ser o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, a luz que ilumina toda a existência. E essas palavras não eram figuras de linguagem, mas declarações de poder espiritual que revelam quem ele realmente é. Você precisa ouvir isso. Jesus não começou na manjedoura. Antes que o tempo existisse, ele já era. Antes que a terra tivesse forma, ele já estava presente. Antes que Adão respirasse pela primeira vez, Jesus já era a palavra viva que sustentava o universo. Isso significa que você não serve a um Deus limitado em espaço ou tempo. Você serve a alguém que atravessa eras, governa dimensões e conhece o fim antes mesmo que o começo seja percebido. Isso muda tudo sobre como você enxerga sua própria vida, porque se ele está acima de tudo, nada do que você enfrenta é desconhecido para ele. Quando Jesus se fez carne e habitou entre nós, ele não estava apenas cumprindo uma promessa, estava iniciando uma guerra espiritual aberta contra regiões de trevas que governavam silenciosamente o mundo. Cada palavra que ele dizia, cada cura que realizava, cada demônio que expulsava, era uma demonstração clara de que ele não veio para negociar com o mal, ele veio para destruí-lo. Essa é uma informação que muitos evitam dizer, porque confronta uma realidade espiritual que exige coragem para ser aceita. Mas a verdade é que quando Jesus entra na vida de alguém, ele expõe tudo o que estava escondido. E talvez seja por isso que, nos últimos tempos, você tem sentido batalhas, pressões espirituais, cansaço emocional, ou uma sensação constante de inquietação. Não é coincidência. Quando Jesus está prestes a se revelar de forma mais profunda na vida de alguém, tudo aquilo que estava oculto se agita, tenta resistir, tenta confundir. Mas isso é um sinal, não de derrota, mas de transformação. É um indicativo de que algo poderoso está prestes a acontecer no seu espírito e que Jesus está prestes a tirar os véus que limitaram sua visão por tanto tempo. A primeira revelação que você precisa compreender é que Jesus nunca trabalhou para que você apenas acreditasse nele. Ele desejava que você o enxergasse. Acreditar é o primeiro passo. Enxergar é o despertar. Quando Jesus disse: "Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz", ele estava falando sobre uma visão espiritual que muda tudo. Significa ver o mundo como ele vê, entender situações como ele entende, discernir batalhas que antes você achava serem apenas problemas comuns. Quem enxerga espiritualmente nunca mais vive como antes. E há um detalhe impressionante. Quando Jesus falava, ele não apenas transmitia informações, ele liberava revelações que confrontavam sistemas, espíritos dominadores e tradições que mantinham pessoas presas. Por isso tantos se levantaram contra ele. Não era apenas um conflito religioso, era um conflito espiritual.
O que Jesus carregava em sua voz, em seu olhar, em sua presença, desmontava estruturas espirituais que existiam há séculos. Ele não trouxe uma religião, trouxe um reino. E esse reino ainda está ativo hoje, penetrando lugares onde nenhuma luz humana consegue alcançar. Você precisa ouvir isso. Tudo o que Jesus disse tinha um peso eterno, uma intenção profunda e um significado profético. Nada era acidental. Quando ele disse, "Meu reino não é deste mundo", ele não estava se referindo a algo distante, mas a algo superior. Ele estava revelando que existe um governo espiritual acima de qualquer sistema humano e que esse governo está em operação neste exato momento. Quando você ora, quando clama, quando busca direção, não está falando com um mestre distante. Está falando com um rei que governa céus e terra. Uma das maiores revelações sobre Jesus é que ele não apenas salva da condenação, ele liberta da ignorância espiritual. Há pessoas que são salvas, mas vivem cegas. Há pessoas que creem, mas não enxergam. Há pessoas que oram, mas não entendem o que está por trás daquilo que enfrentam. Jesus veio para abrir olhos. Ele mesmo disse, "Eu vim para que tenham vida, e a tenham em abundância." E a abundância espiritual começa quando você começa a ver além do natural. Quando você começa a enxergar Jesus como ele realmente é, eterno, soberano, rei, criador, governante, luz, juiz, libertador. Sua vida espiritual passa por um divisor de águas. Você não teme mais o inimigo. Você entende que o inimigo teme quem está com você. Você não vive mais à mercê das circunstâncias. Você vive guiado por alguém que controla cada detalhe da sua existência. Essa mudança de visão transforma sua fé, sua coragem, sua identidade e até sua forma de enfrentar dificuldades. Jesus não veio apenas para trazer paz. Ele veio para trazer discernimento. Ele veio para mostrar que muitas guerras que enfrentamos não são humanas, mas espirituais. Ele disse que o ladrão vem para roubar, matar e destruir. E essa é uma revelação que mostra que o mal opera silenciosamente, tentando infiltrar-se nas emoções, nos pensamentos, nos relacionamentos e até nos sonhos. Mas Jesus completa, "Eu vim para que tenham vida." Ou seja, onde ele entra, tudo o que estava morrendo começa a reviver. Você precisa ouvir isso. Jesus não é alguém que você busca apenas nos momentos difíceis. Ele é alguém que governa cada detalhe do universo. Ele sabe o que você ainda vai enfrentar, sabe o que você já superou, sabe o que está escondido dentro do seu coração. E mesmo assim, ele te chama pelo nome. Isso não é apenas amor. Isso é escolha. Isso é propósito. Isso é destino. Há um motivo profundo pelo qual Jesus sempre atraía multidões, mas transformava poucos. A multidão via milagres. Os discípulos viam identidade. A multidão buscava benefícios. Os discípulos buscavam revelação. A multidão queria respostas. Os discípulos queriam entender o reino. Isso significa que há níveis de profundidade na relação com Jesus e ele está sempre chamando pessoas para irem além da superfície. E hoje, esse chamado está sendo feito a você. Muitos veem Jesus apenas como Salvador, mas ele é o Verbo eterno, que cria realidades com uma palavra. Quando Jesus fala, dimensões respondem, estruturas mudam e correntes se rompem. É por isso que a Bíblia diz, no princípio era o Verbo, não no princípio estava Jesus, menino. Isso significa que Cristo já atuava antes da criação, liberando vida, ordem e propósito. E essa mesma voz que criou o universo é a voz que hoje chama você para um novo nível de entendimento espiritual. Quando Jesus disse, "Eu sou a luz do mundo", ele estava descrevendo o efeito de sua presença. Revelar o
que estava escondido, nada resiste. Luz, trevas só têm poder onde há ausência de luz. Por isso, se você sente que há áreas da sua vida em que você sempre tropeça, sempre se machuca, sempre se perde, é porque talvez a luz ainda não chegou ali. E quando a luz chega, não há confusão ou a dúvida, ou a engano. A verdade se torna clara. Uma das razões pelas quais tantas pessoas têm dificuldade de compreender Jesus profundamente é porque tentam interpretá-lo apenas pela razão. Mas Jesus não pode ser compreendido apenas pela lógica humana. Ele precisa ser discernido espiritualmente. Ele disse: "As minhas ovelhas ouvem a minha voz." Ou seja, entendimento espiritual não vem por inteligência, vem por sensibilidade. Quem ouve a voz, entende o propósito. O reino de Jesus não se manifesta em templos luxuosos, mas em corações rendidos. Ele não habita apenas em altares físicos, mas em pessoas que escolhem ser morada do Espírito Santo. E quando ele encontra espaço dentro de alguém, essa pessoa nunca mais é a mesma. O medo perde força, a ansiedade perde domínio, a confusão perde autoridade. Porque onde Jesus reina, há ordem, a clareza e a paz. Você precisa ouvir isso. Jesus não te chamou para sobreviver. Ele te chamou para governar espiritualmente. Ele disse: "Eu vos dou autoridade." Não foi promessa futura, foi declaração presente. Isso significa que você tem autoridade sobre ataques espirituais, sobre opressões, sobre pensamentos destrutivos, sobre pactos que tentam te prender no passado. Essa autoridade não vem de você, vem dele. E quanto mais você o enxerga, mais você entende quem você é nele. Há um episódio no Evangelho que revela um detalhe poderoso sobre Jesus. Quando ele libertou um homem possesso por uma legião, os demônios não discutiram teologia, não argumentaram, não questionaram. Eles reconheceram imediatamente: "Que temos contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo." Isso mostra que as trevas sabem quem ele é. O problema não é o inimigo não reconhecer Jesus, é o cristão não reconhecer. Jesus nunca foi intimidado pelo mal, porque ele já havia vencido tudo antes mesmo de pisar na terra. A cruz não foi derrota, foi estratégia. A ressurreição não foi surpresa, foi cumprimento. A ascensão não foi despedida, foi entronização. Ele não deixou a terra como alguém que terminou uma missão. Ele deixou a terra como rei que retomou seu trono. Quando você ora, você não está pedindo ajuda a um ser distante. Está conversando com um rei que está sentado à direita do Pai, intercedendo por você. Isso muda tudo. Muda sua forma de orar, muda sua forma de confiar, muda sua forma de enfrentar o que te assusta. Porque quem tem Jesus como rei nunca entra numa batalha sozinho. Você precisa ouvir isso. Jesus não espera a perfeição de você. Ele espera entrega. Ele não quer que você seja forte para vir até Ele. Ele quer que você venha até Ele para ser fortalecido. Ele não quer que você resolva tudo para então buscá-lo. Ele quer que você busque a Ele para Ele resolver o que você não consegue. Essa é a diferença entre religião e reino. Religião te exige desempenho. Jesus te oferece transformação. A maior libertação que Jesus traz não é a libertação exterior, mas interior. Ele quebra cadeias que ninguém vê, traumas, memórias, culpas, inseguranças, medos silenciosos. Ele restaura pensamentos, cura feridas antigas, reconstrói identidades quebradas. E isso acontece não quando você apenas acredita nele, mas quando você o enxerga. Quando você começa a entender a profundidade espiritual de quem Jesus é, você percebe que nada na sua vida é coincidência. Encontros não são coincidência. Portas abertas não são coincidência. Atrasos não são coincidência. Silêncios não são coincidência. Tudo tem um propósito, porque Jesus não desperdiça nada. Ele usa tudo
para te aproximar dele. A Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E isso só faz sentido quando você entende que Jesus está no controle de tudo. Ele não apenas observa a sua vida. Ele direciona. Ele não apenas te salva. Ele te conduz. Ele não apenas te escuta. Ele prepara o ambiente para que você cresça. Você precisa saber que há momentos em que Jesus permite certas lutas, não para te punir, mas para te amadurecer espiritualmente. Ele não quer que você continue enxergando apenas o natural. Ele quer te ensinar a enxergar o espiritual. Ele quer que você veja o reino operando onde antes você só via caos. Que você veja intervenção onde antes você só via dor. Que você veja propósito onde antes você só via confusão. Jesus não é apenas alguém que te ama. Ele é alguém que te conhece profundamente. Ele sabe o que você não fala, o que você não mostra, o que você esconde até de si mesmo. E mesmo assim, Ele continua te chamando. Isso revela um amor tão profundo que ultrapassa qualquer forma humana de compreensão. Não é amor comum, é amor intencional, sacrificial e eterno. Quando Jesus andava com seus discípulos, Ele não apenas ensinava, Ele moldava. Ele não apenas explicava, Ele revelava. Ele não apenas mostrava milagres, Ele ensinava a realizar milagres. Isso revela que Jesus nunca quis ser admirado à distância, mas seguido de perto. Ele nunca quis ser lembrado como um personagem histórico, mas reconhecido como Rei vivo. O fato de Jesus ter ressuscitado mostra que nada, absolutamente nada, tem poder de mantê-lo preso. Nem morte, nem inferno, nem sepultura, nem sistema religioso. E isso significa que nada tem poder de manter preso alguém que Ele decide libertar. Se Jesus decide abrir uma porta, nenhuma força do universo consegue fechá-la. Você precisa ouvir isso. Quando Jesus olha para sua vida, Ele não vê apenas o que você é hoje. Ele vê o que você pode se tornar. Ele vê potencial onde outros viram fracasso. Ele vê futuro onde você viu fim. Ele vê propósito onde você viu vazio. Ele vê renovo onde você viu morte. Ele vê vitória onde você viu derrota. Muitos cristãos vivem abaixo do que poderiam viver porque enxergam Jesus de forma limitada. Eles veem Jesus como Salvador, mas não como Rei, como amigo, mas não como governante, como protetor, mas não como estrategista. E por causa dessa visão limitada, vivem uma fé limitada. Quanto maior sua visão de Jesus, maior será a transformação na sua vida. Jesus disse: "Eu sou o caminho, a verdade e a vida." Isso significa que Ele não aponta caminhos. Ele é o caminho. Ele não ensina verdades. Ele é a verdade. Ele não distribui vida. Ele é a vida. Quando você caminha com Jesus, você não recebe apenas informações. Você recebe direção. Quando você segue Jesus, você não encontra apenas respostas. Você encontra sentido. Há uma revelação poderosa na forma como Jesus tratava pessoas quebradas. Ele nunca rejeitou um coração arrependido. Ele nunca ignorou alguém que o buscou de verdade. Ele nunca virou as costas para alguém que clamou por ajuda. Isso mostra que você não precisa ter uma vida perfeita para que Ele te aceite. Você só precisa ter um coração sincero. Quando Jesus perdoou a mulher adúltera, Ele não apenas a livrou da morte física, Ele a libertou de uma morte emocional e espiritual. Ele não apenas a salvou da acusação dos outros, Ele a salvou da acusação interna. Ele devolveu dignidade, propósito e identidade. E Ele faz isso até hoje. Ele devolve aquilo que a vida tentou roubar. Jesus não te chama para apenas sobreviver aos dias difíceis. Ele te chama para viver com propósito, para caminhar em autoridade, para ocupar seu lugar no reino. Ele disse que você é a luz do mundo e sal da terra, não porque você tem mérito, mas porque Ele te capacitou. Isso significa que sua vida tem um impacto
espiritual que você não imagina. Quando você entende quem Jesus é, você para de buscar apenas respostas e começa a buscar presença, porque a presença dele responde tudo. A presença dele cura feridas que nenhuma palavra humana cura. A presença dele completa vazios que nenhum relacionamento preenche. A presença dele restaura áreas da alma que nenhum psicólogo alcança. Há coisas que só mudam quando Jesus decide tocar. Há cadeias que só caem quando Jesus decide falar. Há portas que só se abrem quando Jesus decide mover. E Ele está fazendo isso na sua vida agora, neste exato momento. Enquanto você recebe esta mensagem, você não está ouvindo isso por acaso. Esta palavra tem propósito. Talvez você tenha enfrentado dias de silêncio, momentos em que parecia que Deus estava longe. Mas às vezes, o silêncio de Jesus não é ausência, menos. É construção. É quando Ele está trabalhando onde você não pode ver. É quando Ele está alinhando o que você não entende. É quando Ele está preparando algo maior do que aquilo que você pediu. Você nunca mais verá Jesus da mesma forma, depois de entender que Ele está mais perto do que você imagina, mais presente do que você sente, mais ativo do que você percebe. Ele não é apenas alguém que você adora. É alguém que caminha com você, alguém que te guia, alguém que te sustenta, alguém que luta por você. E agora que essa luz entrou no seu espírito, algo mudou, algo despertou, algo foi ativado dentro de você. Você não está mais no nível espiritual de antes. Você acaba de receber revelação. E revelação transforma. E é por isso que a partir de hoje, você nunca mais verá Jesus da mesma maneira novamente. Se essa mensagem falou com você, deixe seu like e se inscreva no canal. E não saia ainda menos, porque tem outro vídeo aparecendo agora na sua tela. E eu tenho certeza absoluta de que ele vai abrir ainda mais os seus olhos para o que Deus está fazendo nos bastidores da sua vida. Que Deus te abençoe poderosamente. E até o próximo vídeo.